Sustentação oral no recurso especial 2.176.924 do Rio Grande do Sul. Falamos pelos recorrentes Silva Pinto Termigione, advogados associados. Excelentíssimo senhor ministro relator Moura Ribeiro, na pessoa de Vossa Excelência, estendo os cumprimentos aos demais integrantes desta colenda turma. Digníssimo servidor que tiver acesso a esta sustentação por vídeo. Excelências, aqui não se trata apenas de um caso de ilegitimidade passiva. É sobre um advogado que já recebeu 3,9 milhões de reais da ex-cliente pelo seu trabalho e agora busca, em uma segunda tentativa, em uma segunda ação de arbitramento, mais honorários contra os colegas que concluíram o serviço. Ou seja, cuida-se de uma ação de arbitramento de honorários advocatícios, mas não contra a ex-cliente, contra os novos advogados da ex-cliente, que sequer têm relação jurídica alguma. Os causídicos originários demandaram contra os advogados constituídos após a revogação da procuração inicial. Esse processo ele retorna à sessão virtual desta colenda terceira turma. Já esteve em julgamento na sessão virtual do dia 14 de abril e, a pedido do ministro relator, foi retirado de pauta. Acredita-se que tenha sido retirado de pauta porque a decisão ou o voto já antecipado na sessão do dia 14 não enfrentava a preliminar apresentada em contrarrazões. Então, daí porque foi retirado de pauta e agora retorna a julgamento. Aquela preliminar ela deve ser eminentemente rechaçada. E explica-se por quê. A alegação da preliminar é de não conhecimento do RESP porque o subestabelecimento fornecido pelos os causídicos da origem não teria tido validade na assinatura digital. E o que fez o Tribunal de Origem na sua vice-presidência? Intimou os recorrentes para que ratificassem o ato, as razões de recorrer e os atos praticados pelos advogados subestabelecidos, exatamente como é a orientação do STJ. E assim foi feito, mas não apenas. Além da ratificação dos atos praticados pelos novos advogados subestabelecidos, o advogado subestabelecente também apresentou um relatório de conformidade do ITI atestando a validade da assinatura, uma ata notarial confirmando a validade da assinatura, outra ata notarial validando o documento no site do ITI, uma declaração pública por cartório sobre o subestabelecimento aos advogados que interpuseram recurso especial. E mais, um vídeo mostrando que quando ele abria no computador dele a validação da certidão, aparecia-se absolutamente regular. Então, era um problema absolutamente técnico. Daí porque o STJ tem o entendimento desde o início no sentido de que basta a ratificação dos fatos. Pois bem, como dito, voltando à sessão virtual, o presente recurso especial, destaca-se que naquela ocasião da sessão do dia 14 de abril, o voto antecipado do ministro relator dava provimento aos recorrentes, reconhecendo a violação do artigo 1022, por duas omissões relevantes identificado pelo ministro relator Moura Ribeiro. A primeira delas que dizia respeito à cessão de crédito. Os recorrentes destacam que a coautora Menck advogada, em agravo de instrumento, confessou ter cedido integralmente os créditos contratuais e sucumbenciais relativas à ação em questão para Marco Hutzen, em decorrência de uma dissolução societária. Pois bem, isso necessariamente acarreta a ilegitimidade passiva dos autores, que é o que se defende pelas ora recorrentes. Além desta omissão, o ministro Moura Ribeiro também identificou uma segunda omissão que diz respeito à natureza jurídica dessa ação. A ação está nominada como ação de arbitramento de honorários advocatícios contra os novos patronos constituídos. E o Tribunal de Origem, para tentar desviar desta escancarada ilegitimidade, pois os novos advogados constituídos não têm relação jurídica com os advogados anteriores,
ele tratou da ação como se de indenização por apropriação de honorários fosse. E isso afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa dos recorridos. Pois bem, o ministro Moura Ribeiro, no julgamento da sessão do dia 14 de abril, identificando esses dois pontos relevantes, estava dando provimento ao recurso dos horas recorrente pelo artigo 1022, em razão dessas duas omissões relevantes. Pois bem, aqui entende-se que deve ser reiterado os mesmos argumentos apresentados na sustentação oral que consta do Central do Processo Eletrônico, apresentada na sessão do dia 14, destacando apenas o seguinte: o arbitramento deve ser contra quem contratou, ex-cliente. Precedente da terceira turma da relatoria da ministra Nancy Andrighi, é o precedente RESP 1.181.250 de São Paulo. O novo advogado não é sucessor das dívidas da cliente. Se a cliente dispôs de verba do antigo patrono no acordo, a ação é contra ela e não contra os novos advogados. Em subsistência do título, como o acordo foi antes do trânsito em julgado, a sucumbência da sentença a que o autor defende ter direito nunca se tornou título executivo, pois o acordo substituiu a sentença. Repita-se, o acordo que ocorreu, ele substitui a sentença que constava os supostos honorários de sucumbência que seriam dos advogados anteriores. E esse é um precedente da quarta turma do ministro Raul Araújo. O mais importante que quero aqui se destacar, a litispendência. O acordo de 3,9 milhões de reais feito pelos autores. É imperativo informar a turma que os autores celebraram acordo num processo do Rio Grande do Sul com a ex-cliente Autódromo. O valor foi recebido é de 3,9 milhões de reais e nele consta quitação total relativo ao processo que agora segue contra esses causídicos. O absurdo é tão grande que eles já foram remunerados pela devedora correta. Manter, portanto, a presente condenação seria renovar R$1.700.000 contra os recorrentes, chancelando um pagamento em duplicidade, um bis in idem, um enriquecimento sem causa, que o Tribunal do Rio Grande do Sul tentou evitar e está ocorrendo agora em favor dos autores. Ministro Moura Ribeiro, a sentença de primeiro grau foi enfática. Disse: a ilegitimidade passiva aqui é absoluta, porque o devedor é o ex-cliente. E a prova maior da inadequação desta ação contra os colegas é que os autores já possuíam demanda idêntica contra a antiga cliente, nessa, onde fizeram acordo e receberam 3,9 milhões. Manter o acordo do Tribunal Gaúcho é ignorar o fato que a obrigação que fundamenta esse processo já foi extinta pelo pagamento na ação principal, aquela movida contra o Autódromo e ex-cliente. Há uma nítida ofensa à boa-fé objetiva no comportamento dos autores. Data vênia. Pedido subsidiário, ministro Moura Ribeiro. Caso não seja acolhida a nossa alegação recursal, requer-se subsidiariamente a modificação do termo inicial dos juros de mora. Aqui trata-se, como dito, de ação de arbitramento. A orientação jurisprudencial do STJ em ações de arbitramento é que o juro de mora corre do arbitramento. Contudo, o Tribunal Gaúcho, contrariando a jurisprudência do STJ, determinou que fosse desde a data da citação, dando mais ou menos aí quase o dobro do valor em juros de mora. Nesse sentido é que pede-se o conhecimento e o provimento do recurso especial. Caso não seja integralmente provido, que seja acolhido o pedido subsidiário de modificação do termo inicial dos juros de mora. Pela atenção, muitíssimo obrigado.